E mano, Girls of the Wild é um manga que tá completo. Foi uma indicação aí de um inscrito do canal que eu já tinha interesse, sabe, de dar uma olhada, porque nossa, anos atrás eu tinha visto que ainda tava lançando, só que eu nunca ficava interessado em ver por causa das capas e tal, que eu achava tipo, poxa, sei lá, não me atraiu. Mas eu resolvi dar uma chance e, cara, é uma montanha russa. Como assim uma montanha russa? Uma montanha russa de é muito bom, pra ok, pra ruim, não muito ruim, né? Mas pra ruim, depois, assim, é algo que ficou oscilando. Realmente não é pra todos. Eu devo dizer isso, não é pra todos. Dificilmente eu acho que a maioria das pessoas que começar a ler não vai terminar, principalmente das expectativas que o manhwa ele começa, entendeu? E ele realmente não consegue entregar à medida que a história vai se desenvolvendo e tal. E isso é um dos defeitos dele, por isso que eu não definitivamente não vou botar um muito bom, mas ele é bom, cara, ele é bom. Mas é simplesmente por causa que o autor ele não soube fazer as coisas, como eu posso dizer, direito. Como assim direito? Introduzir personagens demais, na minha opinião, sabe? Introduzir personagens demais foi um grande erro do autor. Principalmente introduzindo personagens com um certo impacto, que você esperava certas coisas e não dá em muito. Mas as coisas que vão acontecendo dentro da história são interessantes. Mas, enfim. Conta a história de um garoto, o personagem principal, ele é colocado nessa escola só para garotas, em que é a Wilds. As garotas, elas tipo são campeãs de arte marcial, elas são super habilidosas e tal, tem até uma liga, um torneio, que incrivelmente no começo do manga tem um certo destaque, mas depois tipo, fica meio whatever. Até certo ponto, mas entendeu? Agora, e nós vemos, lógico, o personagem principal ele tem que lidar com bullying, lidar com e essa é a parte eu acho que realmente o manhwa, ele brilha no começo, que é quando o personagem principal tá se desenvolvendo, entendeu? Lidando com os problemas dele. Quando tava no capítulo 50, entendeu? Putz, cara, se manter esse nível aqui é muito bom, épico. Eu pensava que mano, épico. Mas a partir do capítulo 50 foi aí que começar a tipo ir pra cima e pra baixo, cara. Onde tem vários arcos, que eu posso dizer assim, não acontece nada. Entendeu? Nada no quesito de... Sim, tem o desenvolvimento de personagem, mas não leva a lugar nenhum, basicamente. Tem essas partes onde a comédia funciona, é legal. Um dos pontos que eu acho que por isso que eu não posso dizer que ele fica abaixo de ruim, é por causa da arte. Como o cara consegue fazer as lutas e o fluxo delas. Porque uma das coisas que esse manga é interessante é sobre MMA. Não tem super golpes destruidores de nada, entendeu? Principalmente quando você vai percebendo, a história vai progredindo e você vai percebendo que essas garotas, elas são super, elas se garantem e tudo mais. Mas chega uma hora que simplesmente não dá, principalmente quando você chega no capítulo 220 e pouco pra lá, entendeu? Que acontece certas coisas. E você fica tipo, uou, mano. Realmente tem certas coisas. Eu acho que seria um ponto do autor pra não tornar esses personagens super invencíveis. No começo, você sente essa coisa de que, pô, essas garotas e tal são super humanas. Mas à medida que o manga, a história vai se desenvolvendo, o autor ele parece que tenta colocar mais ênfase de não, cara, elas não são super poderosas. O negócio é bem mais habilidade, técnica, mas nada muito super, sabe, técnico nem nada do tipo. Mas tento a ênfase nisso, tipo, dando ênfase em coisas como, esse cara aqui, se ele tivesse a minha habilidade, uma das garotas falando, se ele tivesse a minha habilidade e o meu peso,
E sendo homem, ele ganha de mim, não tem como. Não tem, se ele tem o tanto da minha habilidade e ele é homem, ele ganha, não tem. Porque esse torneio dessa escola, ela era quase exclusivo só para mulheres, mas foi abrindo e tal para homens, e aí que tá tendo o negócio. O problema é porque não foca muito nisso. O ponto forte, na minha opinião, do manhwa são as batalhas, são as lutas. Mas o problema é que o autor, ele cada vez mais bota as lutas de lado para desenvolver personagens, colocar coisas do dia a dia, entre aspas, tentar colocar o manhwa mais slice of life possível. Eu acho interessante, mas é porque é lento, cara. É muito lento. No começo você consegue, tipo, até o capítulo 50, como dizendo, é lento, mas até o capítulo 50 mais ou menos você fica, poxa, cara, valeu a pena, entendeu? Mas isso não acontece de novo. Não acontece mesmo, cara. Eu acho que seria esse uma das coisas que faz com que puxe o mangá para trás. Se você for ler em um lugar como, por exemplo, o Mangá Livre, entendeu? Aquele site. Pois é, se você for lendo os capítulos e for vendo os comentários, você vai vendo até onde o pessoal vai dropando, entendeu? E o porquê. E dá pra entender, cara, porque realmente a história chega num ponto onde o cara, ele tá desenvolvendo, mas é porque quando você começa algo puxando certos elementos e tenta mudar isso no meio do caminho, não funciona, cara. Não funciona. São poucas histórias que conseguem puxar uma dessas. Por exemplo, Sensei Nejima, que começou com uma comédia romântica e desenvolveu no anime de batalha, entendeu? Poucos conseguem. E eu acho que, tipo, se eu não me engano, a primeira temporada desse manhwa foi até o capítulo 200 e a partir daí ia começar a segunda temporada, mas simplesmente você percebe, cara, que o autor, ele tipo, tem que acabar, tem que acabar, entendeu? Tem que acabar, não tá dando. Se bem que a história foi muito tempo, se não me engano, acho que foi 2011 até 2016, um negócio assim, cara, foi muito tempo, foi 5 anos. Se eu não me engano, acho que foi esse tanto de tempo, mas foi muito tempo. Quando ele estava sendo lançado assim, do jeito que tava, mas é o que eu tô dizendo, eu acho que talvez quando chegou no começo da segunda temporada, o autor, à medida que ele foi soltando os capítulos, viu que as pessoas não estavam mais tão interessadas, entendeu? Principalmente por causa desse problema do próprio autor. Ele criou personagens, na minha opinião, muito interessantes, mas muitos personagens, e também o foco que deveria ser o manhwa, ele muda e fica mudando toda hora. E aí meio que também o personagem principal, ele é meio passivo, e talvez muitas pessoas não gostem muito disso. Eu não me importei nem um pouco, na verdade eu achei o personagem principal incrível, por causa que ele é um tipo de personagem principal que eu adoro, que ele não é super poderoso, ele é um cara normal, entendeu? Que ele é o que? Ele sabe lutar, mas ele não é o melhor de tudo, ele não resolve tudo sozinho. Ele tem vários erros, ele erra muito, entendeu? E eu acho que é por isso que muita gente não gosta dele, é porque você vê um pouquinho de você nele. Que, pô, mano, eu quero ver um mangá ou uma outra história e me espelha, tipo, pô, eu queria ser assim, entendeu? Eu queria ser o personagem principal é legal, super legal, mas não, ele é falho, cara, ele erra e ele não é perfeito. E quando você vai vendo o desenvolvimento dele, como personagem, ele é muito... Nossa, cara, o autor, ele consegue fazer isso muito bem. O problema são as outras coisas que puxam a obra pra trás, sabe? Fazer o quê, né, mano? O cara devia ter focado em certas coisas em vez de tentar fazer muito. Questão de personagens secundários, vou dizer de novo, muitos, mas
é focado só nas 3 garotas, entendeu? Que o personagem principal, ele interage, que seria a rainha, tem a Dao Dao e a esqueci, a boxeadora. São esses personagens que realmente ficam o foco quase todo da obra. Se focasse só neles e botasse mais alguns, poderia até funcionar, na minha opinião, mas fica colocando mais e tal, principalmente no começo, na minha opinião, teve um erro muito grande em que foi introduzida uma personagem que usava óculos e lutava o Wushu e tal, que eu pensava que ela ia ser tipo um dos interesses do personagem principal, sabe? A partir daquele momento, ela ia ensinar o cara, ia fazer tudo, mas não, ela simplesmente desaparece por muito tempo. De novo, cara, são você criar certas expectativas e não saber evoluir elas. Mas mesmo assim, eu acho que é uma obra boa, vale a pena a lida? Sei lá, se você não tiver nada pra fazer. Como eu disse, mesmo sendo bom, às vezes eu acho que não é pra todo mundo. Talvez se você começar a ler, provavelmente você drope ali pelo capítulo 120 e pouco. Você olha tipo, não. Não dá mais, entendeu? Um negócio mais ou menos assim. Então, cara, é isso aí. Mais se vocês tenham gostado, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o like no vídeo. Redes sociais na descrição do vídeo, tem Facebook, Instagram, Twitter e também um linkzinho do PayPal, caso você queira dar uma doada aí e tal. Pois é. Falou, mano.